Eu queria responder essa mensagem que me mandaram no amigo que dizia: você é escravo dos brancos por acreditar no cristianismo. Então eu queria responder essa questão, começando por seguinte: na história do ser humano, na história da vida, na história documentada de como os povos andaram, sempre teve a presença de uma religião. Todos os povos sempre caminharam com uma religião. Dos mais complexos povos, dos mais grandes até o mais pequeno. Roma em toda a sua glória, a Pérsia em toda a sua glória, Grécia em toda a sua glória, como até as pequenas tribos africanas e tribos americanas. Sempre teve a presença de Deus. Uns faziam sol, outros faziam natureza, outros faziam árvores, outros faziam sacrifício de animais, de pessoas, de virgens, para conseguir se chegar a Deus. Tudo isso porque eles entendiam que existe alguma coisa maior do que nós. Existe alguma coisa maior no universo. E essa coisa nós devemos lhe adorar, porque se nós existimos, estamos até aqui, porque alguém nos criou. Eles sabiam disso. O que torna a religião cristã especial? O que torna a religião cristã diferente? A religião cristã é diferente porque ela começa de umas primícias que a ciência conseguiu atestar que é verdade. Por exemplo, a religião cristã disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a teoria da ciência mais aceita universalmente, que explica a origem do universo, chama-se teoria do Big Bang. Ela também diz que o universo material, espacial, que existe, teve uma origem antes disso. O tempo, como eles chamam, como vocês podem ver aqui nessa imagem, eles chamam o infinito. Existia um tempo infinito que não tinha nem a matéria, nem o espaço, nem o tempo. E desse infinito saiu o tempo, o espaço e a matéria. E isso se iguala exatamente com a Bíblia. Porque se a Bíblia diz que Deus criou o mundo, quer dizer, um ser infinito, um ser imaterial, um ser atemporal, é igual que a ciência prova. Diferente de outras religiões, nenhuma religião explica dessa maneira. E outra coisa, a Bíblia também declara que o homem veio do barro. Né? Deus fez o homem do pó da terra, quer dizer, da terra. Se Deus fez o homem do pó da terra, o que a ciência diz sobre isso? A ciência mostra, por exemplo, que nas fezes dos seres humanos consegue-se encontrar partículas de ouro e de prata, ou seja, da terra. Esses materiais que dão solidez para a terra ficar firme. Né? A prata, o ouro, o ferro, são materiais que ajudam na estabilidade da terra. Isso mostra que a religião cristã, ou que o homem que escreveu esse livro, que é o Moisés, ele só tinha que ter contato com o homem do universo, porque antigamente, há 6.000 anos atrás, não tinha ciência, não tinha a informação conforme nós temos agora, mas na primeira oportunidade, na primeira chance, sem uma tentativa de reescrever, Moisés acertadamente falou a verdade. O mundo veio através de uma causa imaterial. E não tem religião, repito, que mais esclarece esse ponto como a religião bíblica, que mais dá solidez como a religião bíblica. A religião que mais tem força para explicar pontos da ciência é a religião cristã. Nenhuma outra religião. E se nós tirar que não existe religião, vamos anular a ciência, por exemplo, falar que não, nem a ciência está certa, nem a religião está certa. Com qual teoria nós devemos ficar? Com qual base essa teoria vai se sustentar? O que nos garante que essa teoria é verdadeira? Então, eu prefiro ficar com aquela teoria que diz que ainda que a religião cristã fosse falsa, é mais fácil ou é melhor você escolher do que não escolher. Veja, por exemplo, se a religião cristã for falsa, pelo menos você vai viver uma vida reta no mundo, vai viver com uma única mulher, vai ser fiel com teu patrão, vai ser fiel com teus amigos, ainda que ela fosse falsa. Vamos falar que depois da morte não existe o nada. Então vai ter uma vida na terra melhor e vai ser para o nada. Mas se a religião cristã for verdadeira e você viver essa vida boa que ela propôs, ter a sua recompensa para ir ter com o teu Senhor. E para você que não acredita, se a religião cristã é falsa, então a religião cristã é falsa, eu vou viver de qualquer maneira. Ou pelo menos a religião cristã é falsa, eu vou viver da maneira das religiões africanas. Com qual certeza você tem que essa religião são verdadeira? Nenhuma. Com o ensinamento do passado que alguém transmitiu, que não tinha prova científica, que não tinha documentada especificamente de como é, ou qual é o final, qual é o objetivo, qual é o princípio, aonde é que nós vamos ir depois de morrer. Muitas religiões africanas não têm essa toda capacidade de explicação. Então, vamos supor que eu vou viver segundo essa religião. Se eu morrer
e a religião cristã for a verdadeira, onde é que você estará? Se Deus te falar que, por exemplo, você sabia que a religião cristã é verdadeira, mesmo assim você decidiste ignorar para ver a vida de uma religião que você nem tem prova que é verdadeira, você não tem prova, nem os argumentos que te apresentam, nem documentários, se eles realmente faziam o que a pessoa está dizendo que faziam, se tem livros que explicam com exatidão, se esses livros são confiáveis, as pessoas que escreveram são confiáveis, se pode ser testado, se pode ser provado. Não temos nada disso nessas religiões africanas, mas ainda assim as pessoas elas preferem acreditar nessas religiões do que nós acreditamos na religião cristã. Eu até acredito que muitas das vezes é questão mesmo de moral, no sentido que é muito mais fácil você acreditar numa religião que não te obriga a você ser boa pessoa, que não te obriga a você ser fiel, do que uma religião que te obriga a ser fiel. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma moça, ela disse que Jesus Cristo foi a melhor pessoa, a religião dele foi a melhor religião. Eu lhe perguntei, uma religião que te dizia, você pode ter várias mulheres, o que tu diz? Você só tem que ter uma, qual religião você iria? Se alguém quiser ser mundano. Ela falou, não, acho que a religião que me diz 3 mulheres. É isso. A religião cristã, ela vai sempre contra os impulsos eh, naturais e carnais do ser humano. E isso é que é o motivo do debate. Todas as teorias, toda a gente que se levantou, as teorias que se levantaram para dizer que Deus não existe, que a religião cristã é falsa, muitas dessas pessoas é com o intuito, na verdade, de dizer que, olha, eu quero viver a vida de qualquer maneira que eu quero viver. E nós não temos problemas com isso. O nosso maior problema é alguém se levantar e dizer que a religião cristã é falsa, sem ter provas, e isso é que é errado. Então, eu espero que com esse vídeo, pelo menos, tenham mais resiliência em acreditar que não tem nenhuma religião, reafirmo, que não tem nenhuma religião que mostre um Deus tão grande, mas também presente, tão infinito, mas também pessoal, como a religião cristã. Não existe isso. Então, ele é um Deus que pode ser adorado, mas também abraçado. Pode ser Senhor, mas também amigo. Não tem nenhuma proposta religiosa que apresenta o Deus dessa maneira. Não existe isso. Nem a religião mais próxima que é o Corão, ele apresenta Deus dessa maneira. Sempre Deus como Senhor, o profeta Mohammed no meio interceder. Mas a religião cristã ela consegue mostrar essa característica de Deus. E se nós entender que existe um ser infinito, que a ciência prova que existe esse ser infinito, e a religião cristã também mostra que existe esse ser infinito, e ele pode ser abraçado, eu quero estar nessa religião que esse Deus pode ser abraçado.